Todos nós temos o desejo de alcançar a liberdade financeira, não é mesmo? Se não fosse assim, não perderíamos tempo estudando empresas, buscando aquelas que possam ter os melhores rendimentos. Mas agora, imagine você acordar e se deparar com a perda de 90% do seu patrimônio em uma determinada posição em que você havia investido. Foi exatamente isso que aconteceu com os investidores do fundo TT Global Equities. Certamente essa perda pode ter custado o dinheiro de toda uma vida, ou pelo menos grande parte dela. No vídeo de hoje vou mostrar exatamente como que foi a operação alavancada com opções que custou praticamente todo o patrimônio do fundo e quais as dicas você precisa saber para escolher bons fundos e evitar situações como essa. Seja muito bem-vindo ao canal Regito Investidor. Sou o Regivalder, analista CNPI. E deixa aqui uma dica, se você gostar do vídeo, não fique economizando um like não vai melhorar o seu rendimento da sua carteira. Dê um like, compartilhe o vídeo para pelo menos um amigo só, assim você já vai estar ajudando com o crescimento do canal, pode ter certeza, e me motivando a fazer cada vez mais vídeos. Vamos lá então. Na semana passada nos deparamos com a notícia de que o fundo de investimentos TT Global Equity foi à bancarrota e o seu gestor emitiu um longo pedido de desculpas aos cotistas. Em resumo, ele escreveu, abre aspas, montei uma operação arriscada e que vendia opções de venda e comprava opções de compra de uma empresa que conheço profundamente, Clauros. Até uma semana atrás, a operação estava caminhando bem, mas há 5 dias, para sair da operação, tive que alavancar o fundo por alguns dias. No dia seguinte a essa alavancagem, o nosso custodiante, diante da concentração do portfólio, resolveu tirar toda a margem que haviam dado um dia antes. Com isso, fui obrigado a liquidar a posição em 2 dias, o que gerou perdas irreparáveis. Isso é muito triste, cara. São famílias, vidas, sonhos que se foram em questão de poucos dias por causa de uma alavancagem. Mas vamos conhecer então o fundo que a gente está comentando até agora. Então, de acordo com o site Mais Retorno, eu vou deixar o link de todos os sites em que eu realizar pesquisas. Aqui está o fundo, então nós temos as principais informações sobre o fundo. Ele é um fundo de investimento em ações, temos o CNPJ, o benchmark dele é o Ibovespa, aqui temos o benchmark, a data inicial do fundo, tipo de fundo de investimentos. Então nós temos bastante informações com relação ao fundo. Agora vamos ao que interessa aqui, né? A rentabilidade. Nos últimos 12 meses, é claro, com essa pancada, ele perdeu muito do seu patrimônio, mas a gente pode olhar o gráfico. Aqui nós temos o gráfico desse fundo, a linha verde é a linha do fundo e a linha laranjada é a linha do Ibov. O fundo performou até muito bem, sempre acima do Ibovespa, mesmo aqui na crise aqui 2020, né, com a queda, o fundo, isso daqui é uma coisa muito rara, o Ibovespa despencando e o fundo se segurando o máximo que pôde aqui. Depois ele veio e manteve-se acima do Ibovespa até que ele já começou a demonstrar que não estava indo tão bem e provavelmente a operação alavancada ela aconteceu aqui, em que o fundo estava abaixo, subiu e aí ele caiu e queda livre, né, na verdade. Mais abaixo podemos ver a composição da carteira, como que a carteira está composta, mas eu não vou entrar em detalhes porque não é minha seara realizar análises de fundos. Aqui nós vamos analisar a operação que foi realizada. Então a gente observou que de fato o fundo ele teve uma rentabilidade acima do Ibovespa, era um fundo que ele mesmo durante a crise de 2020 ele se manteve num patamar razoável de rentabilidade, conseguiu performar acima do Ibov. Depois ele já começou a demonstrar alguns problemas com relação à sua rentabilidade e no finalzinho do gráfico a gente viu que ele teve uma queda, depois ele teve uma ascensão rápida, com certeza fruto dessa operação alavancada enquanto ela estava positiva, aí depois ela caiu. Vamos agora entender como que essa operação foi feita. Então vamos lá, para a gente entender como é que funciona uma operação com opções, eu vou mostrar aqui primeiro. Eu escolhi o ativo Petrobras. Aqui, vamos simular que a Petrobras esteja hoje R$ 31,58. Esses dados aqui não são atualizados porque eu não faço assinatura e o site, para quem quiser saber, é opções.net. Então vamos lá, a ação Petrobras, isso daqui é o preço do dia 12/9. Então para que serve a opção de compra? Para eu comprar 1.000 Petrobras,
eu precisaria desembolsar R$ 31.500. Vamos arredondar para R$ 31.000. Quando você compra uma opção de compra, o que acontece nesse caso aqui? Eu vou comprar uma opção de compra, ela é chamada de call, ela vai vencer no dia 21/10/2022 e o strike dela é 31,52. O que eu quero dizer com isso então? Vamos lá. Primeiro que a opção de compra, ela é chamada de call. Normalmente, toda opção ela tem um strike e uma data de vencimento. O strike seria o valor em que você acredita que a ação estará no dia do vencimento. No nosso exemplo aqui, é no dia 21/10. Então, eu acho que no dia 21/10, a ação da Petrobras vai estar valendo R$ 31,52. Exatamente a mesma coisa que está hoje. Vamos arredondar assim por causa do nosso racional. Quando chegar no dia 21/10 e se ela estiver acima de 31, se ela estiver 32, 33, 34, eu, como comprador da call que eu comprei, eu tenho direito de comprar a Petrobras ao preço do strike, que é o 31,52. Então, se ela estiver valendo R$ 40, eu vou lá, exerço o meu direito e compro ela a R$ 31,52, que foi o preço do strike que eu comprei a opção de compra. Ou eu posso vender a call. Essa call eu não falei, mas ela está custando R$ 2,54. Então, para ter esse direito de comprar a Petrobras a R$ 31,52, eu gasto por cada ação R$ 2,54. É o direito que eu tenho, eu pago por esse direito. É mais ou menos assim, só para a gente entender. Ou ele pode vender. Então vamos retornar para a gente entender um pouco mais dessa operação. Ela no gráfico funciona assim, então. Ó. Aqui é no 0 a 0. Daqui em diante eu vou tirar o marcador, porque senão ele não mostra os valores. Daqui em diante, ó, a partir daqui, ela começa a valer. Eu vou colocar só o tempo, que não me interessa os outros fatores. Então, aqui, a partir desse ponto, de 31,58, cadê? Na verdade, é de 33, 34,12, ele começa a ganhar. Ele vai ganhando. E o ganho é infinito. Qual que é a perda máxima dele? O valor que ele pagou. A perda máxima dele está travada aqui. Se a Petrobras chegar no dia do vencimento, ela estiver abaixo de 31,52, que foi o strike que ele comprou, 31,52, strike que eu simulei aqui, abaixo de 31,52 vira zero, vira pó. Acima de 31,52 eu posso exercer e comprar a Petrobras a 31,52 ou eu vendo a call. Agora vamos simular a venda da put. O que vem a ser a put, então? Se a call é um direito de comprar, eu, quando compro uma call, tenho o direito de comprar. Quando eu compro uma opção de venda, eu tenho o direito de vender. No nosso exemplo aqui, vamos retornar à tela. No nosso exemplo aqui, eu peguei o mesmo strike, porque eu quero mostrar a operação. Então, só que aqui eu estou vendido. Então, o que vai acontecer aqui? Ao preço de R$ 31,52... se a Petrobras estiver abaixo de 31,52, eu sou obrigado a comprar as ações da Petrobras a 31,52. Ah, a Petrobras chegou a R$ 20. Então, quando chegar no dia do vencimento, eu vou ser obrigado a comprar a Petrobras por 31,52 ou eu vou recomprar as puts que eu vendi. Então, quando eu comprei a call, eu desembolsei dinheiro para comprar e quando eu vendi a put, eu recebi. Então, é assim que funciona. Você recebe quando você vende, né? E você paga quando você compra. Esse aqui é o gráfico da venda da put, da opção de venda. Então, olha só como ela é diferente. Se você observar o gráfico aqui, o ganho, ele é limitado. Você só vai ganhar o tanto que você ganhou na venda das opções de venda. Cada uma que eu vendi a R$2. Vamos arredondar aqui para R$2. Como eu vendi 1.000, eu recebo 2.000, que é exatamente esse aqui. Vai ser a vida toda 2.000. Ah, e qual que é a perda agora? A perda agora, ela não é infinita, mas ela é bem perto disso porque ela vai ser o quê? Qual que é a pior situação que pode acontecer? Petrobras chegar a zero no vencimento, ela chega a zero, eu sou obrigado a comprar 1.000 ações da Petrobras por 31,51. Quanto que é o nosso valor aqui? 31,52. Então eu vou perder R$31.000, mas eu vou ganhar as ações da Petro. Então ficou bem claro aqui, né?
a gente observou que há uma diferença. Quando eu compro uma call, a minha perda é limitada ao valor que eu comprei e o meu ganho é infinito. Posso ganhar o céu. Quando eu vendo uma opção de venda, o meu ganho é limitado ao valor que eu recebi logo no início da venda, mas a minha perda, ela é limitada ao valor total que eu vou pagar pelas ações, porque eu vou ser obrigado a comprar aquelas ações no preço do strike que eu vendi. Pessoal, isso aqui é só para dar uma ideia do qual que foi a operação, como é que ela foi feita. E o que que ele fez então? Ele fez as duas. Ele comprou uma opção de compra e vendeu uma opção de venda. Então vamos destrinchar aqui como é que isso aconteceu. Olha só, primeiro a gente observa que ele gastou apenas R$490. Se fosse nesse caso aqui, não no caso exatamente que a gente está tratando do fundo. Mas em algumas situações você ganha para fazer essa operação. Você ganha. Você recebe dinheiro para fazer essa operação. E olha só o que é mais interessante. Quando a gente coloca aqui no gráfico, olha o que acontece. Se a Petrobras chegar a 36, por exemplo, ele tá com... Vamos lá, vou colocar aqui 36. Ele recebe R$4.500 praticamente. Vamos colocar aqui 4.500 dividido pelos 490 menos 1. 8 vezes o valor investido, não é isso? É isso aqui. 8 vezes o valor investido. Ele recebe 800%. Olha que maravilha. Olha só que maravilha isso daqui. Então, por isso que opções é um negócio fascinante. Por isso que opções é um negócio fascinante, porque a pessoa fica vislumbrada com o potencial de ganho que ele tem. Mas o mercado não é bobo. Do mesmo jeito que você ganha muito, você vai perder muito, e nós vamos mostrar aqui agora também como que é a operação se ela não anda no sentido que a gente espera. Então, olha só, se ela der errado, olha o que vai acontecendo aqui. Você vai perdendo, se a Petrobras chegar a 26, por exemplo, que não é muito incomum, ela saiu de 31 para 26. Nessa brincadeira você já está perdendo R$5.600. R$5.600. Aqui ele até dava porcentagem já, né? Já, ó. Ele já até dava, que eu não tinha percebido. Olha só o quanto que ele vai perdendo. Cara, é uma coisa surreal. E eu vou dizer mais aqui. Essa operação, ela tá aqui, arrumadinha, bonitinha desse jeito aqui, porque ela tá parada. Quando você dá o play, que a coisa começa a andar, se a volatilidade mexer, isso aqui piora e muito mais. E onde que o cara perde pelo enredo que ele contou aqui? Quando a preço da ação começa a cair, a volatilidade sobe. Você começa a perder o dinheiro da opção de compra que você comprou. Se ela caiu, aquele dinheiro que você usou para comprar começou a virar pó. É o que a gente chama no jargão de opções, é virar pó. A put começa a se valorizar muito, e não é pouco, é absurdamente, é 100% num dia. Como você está vendido em put, na opção de venda, a sua margem começa, essas operações em que você vende alguma coisa e recebe logo na entrada, geralmente você tem que ter garantia. Você tem que ter garantia. E essa garantia chama margem, porque a corretora começa a calcular os riscos que ela tem com você nessa operação se ela perder o controle. E aí ela vai chamando margem, e é exatamente onde o operador de opções quebra, porque ele não conta que a corretora vai zerar a posição dele. Como o papel começou a cair, a volatilidade implícita aumentou, o preço da opção de venda que ele vendeu aumentou muito, e quando ele estava vendido, a corretora foi lá e zerou a operação no mercado. Ela zera a mercado, zera mesmo. Você só recebe um e-mail informando que você teve as operações zeradas a mercado. E aí é o preço que tiver no book. E muitas das vezes é um preço assim, ó, cara, muito ruim mesmo. Ainda mais se for um papel sem liquidez. Uma Petro ainda tem muita liquidez. Se for sem liquidez, cara, é muito dinheiro. Eu tive experiências em 2020, quando eu operava opções. Eu estava em grupos, claro, né, de investimentos. E eu vi pessoas perdendo tudo, porque a corretora foi lá e zera a operação, cara. Vai zerar a operação, você vai perder. Então foi isso que aconteceu. Essa foi a operação. Não necessariamente foi no mesmo strike. Eu comprei a call e vendi a put no mesmo strike para mostrar que ele forma uma linha reta, mas ele poderia ter vendido no outro strike e tal. E o que ele poderia ter feito para minimizar esse prejuízo? Ele poderia, de repente, ter comprado uma put aqui. Ele poderia ter comprado uma put
Só que como ele vendeu a 31, ele poderia ter comprado uma mais abaixo um pouquinho mais fora do dinheiro. Vamos colocar aqui uma bem longe para dar uma diferença. Olha como o gráfico mudou. Tá vendo que agora não é mais uma linha reta e ele tá aqui? Isso que eu fiz é o que a gente chama de travar. Toda operação com opções, ela tem que ser travada. Tem que travar. Não existe operação sem travar. No final, você limita a perda. Você vai limitar a perda, então você tem que travar. É o que a gente chama de operações estruturadas. Mesmo ela sendo estruturada, ela começa assim. Cara, quando o bicho, você dá o play e começa a rolar volatilidade, ela fica assim, ó, a estrutura. Fica igual prego na areia. Fica doido e a margem está comendo. Se você tiver numa operação, ainda que toda travada, sendo com venda, vai chamar margem. E aí você coloca as ações lá como garantia para poder cobrir margem. E se o negócio não andar muito, se você tiver alavancado, porque eu fiz com R$1.000. O pessoal que opera opções opera com a mão, ó, muito maior. Então aqui a gente viu uma forma de ter travado essa operação. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Não fez? Não fez. Por quê? Não sei. Poderia ter feito. E eles podem estar me perguntando, tá, Regi, e aí, como é que eu poderia prever isso? Não, você não consegue prever esse tipo de situação. Mas você consegue minimizar. Primeiramente, você, quando for comprar um fundo, você tem que pesquisar os gestores. Quais os fundos que esses gestores já operaram? Qual que é o compliance deles, a governança, principalmente não é rentabilidade. Fundo de investimento não se resume a rentabilidade, porque você está confiando seu dinheiro para outra pessoa gerir. O grande argumento de quem opera com fundos, que investe em fundo de investimento, é delegar para ele a pesquisa e o know-how, dado que eles são profissionais, assim você delega a quem é mais competente. Mas você tem que escolher corretamente as pessoas competentes para fazer isso. Então, a primeira coisa, pesquisar bons gestores. Segundo, ler o regulamento. Cara, você tem que ler o regulamento. Vamos aqui como exemplo o regulamento desse fundo. Então, você vem aqui, ó, olha só a parte dele aqui com relação a operações de derivativos, alavancagem, tarará, tarará, sem limites. Sem limites. Vai alavancar sim. Então, quando você tem algo nesse sentido, você tem que ler. Você tem que entender, você tem que saber o que está fazendo. E a última dica que eu dou é diversificar. Você não precisa ter medo de fundos que se alavanquem. Não precisa ter medo de fundo que faz alavancagem. Não. Agora, você tem que ter isso na sua carteira de forma organizada, de forma gerencial e controlada. Você precisa ter uma parte de fundos com essa finalidade, mas tem que se diversificar. Porque isso pode acontecer mais vezes. Com certeza vai acontecer mais para frente com algum outro fundo. E você tem que estar preparado com o quê? Com a diversificação. Então são as 3 dicas que eu deixo aqui. Conhecer os gestores dos fundos, ler o regulamento e saber o que ele pode fazer, o que ele não pode, e se aquele fundo está adequado ao seu perfil de risco. E por fim, diversificação. E vou deixar aqui uma quarta ainda aqui, que é o jabá. Pessoal que segue a carteira Z lá do Dica de hoje, pode consultar, vou deixar o link. Vocês têm a oportunidade de conhecer os melhores fundos que o Zatar escolhe dentro de todo esse racional para poder evitar que isso aconteça. Vai garantir 100% que vai acontecer? Não, não vai. Não vai. Mas com certeza você vai entender o racional e já é alguém que está pesquisando para você os melhores fundos. Então você está delegando essa pesquisa para alguém capacitado, profissional, que vive disso, que vai fazer com certeza uma boa busca. E, se você não for bobo nem nada, vai pesquisar de fato a opinião dos assinantes do Carteira Z para saber se realmente são fundos que valem a pena. Porque, é claro, você tem que ser cético com relação a tudo, com relação ao que eu falo, com relação a todo mundo. Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir, de dar o like. Um abraço, até o próximo.